Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Nós vamos ler, queridos, do versículo 1 ao versículo de número 18. Atos 11, de 1 a 18. Palavra do Senhor, queridos, em Atos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, nos diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e te pedimos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos perceber a glória da verdade e nos alegrar na glória da verdade e sendo impactados pela glória da Tua verdade, da Tua palavra, nós possamos ser transformados, conformados à verdade. Opera nas nossas vidas. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, desde que eu cheguei na igreja do Tarumã em 2020, na verdade, em 2019 eu participei já das primeiras reuniões de planejamento para 2020, nós falamos muito sobre uma questão importantíssima para nós, que é o crescimento da nossa igreja. Quantas não foram as vezes em que nós falamos a respeito da importância dos visitantes, da importância de convidarmos outras pessoas para participarem da vida da igreja conosco. E a verdade é, queridos, que essa é uma preocupação bastante legítima e que povoa o nosso imaginário, povoa o nosso coração, os nossos pensamentos em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. E nessa experiência toda, queridos, nessa vivência toda que nós estamos tendo como igreja, eu tenho percebido que é verdade. Existem alguns irmãos que chegam à vida da igreja presbiteriana do Tarumã e são muito bem recebidos. Estes são aqueles que se parecem um pouco conosco, que se adaptam ao nosso jeitão rapidamente e acabam provando de um bom acolhimento na nossa igreja. No entanto, irmãos,
nós também precisamos prestar atenção, precisamos perceber que existem aqueles que chegam para viver a vida da fé, para viver a caminhada de Cristo, a caminhada com Jesus conosco, e que talvez não sejam tão parecidos com a gente. Estes nem sempre são tão bem recebidos assim. E em momentos como esse, queridos, nós chegamos sim a questionar se de fato somos uma igreja acolhedora, como dizemos ser. Quando essas coisas acontecem, queridos, nós precisamos parar para refletir e pensar a respeito das nossas ações, a respeito daquilo que a gente tem feito. Isso porque, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que um conflito de diferenças sempre foi algo que povoou o imaginário da igreja do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 11, que nós acabamos de perceber, nós vemos que existia um grupo de irmãos que pertenciam àquela comunidade de crentes, àquela igreja em Jerusalém, que o apóstolo, que Lucas relata para nós como sendo gente que era da circuncisão, ou seja, eram provavelmente judeus e talvez muito mais provavelmente ainda fariseus, que entendiam que aqueles que se convertiam ao cristianismo precisavam adotar os costumes judaicos para então se tornarem cristãos. Estes irmãos não estavam tão felizes assim com a chegada de gentios, de não-judeus, de gente diferente. E aí, queridos, talvez historicamente eles pudessem até justificar o seu descontentamento ou o seu desconforto com a chegada destes que eram diferentes, argumentando que alguns séculos antes, no período dos Macabeus, eles tiveram intensos conflitos com os gentios. Então, como é que nós poderíamos nos associar a estes que há pouco tempo atrás estavam nos oprimindo, nos maltratando, nos fazendo mal? É impossível que os gentios venham participar da vida da fé conosco, a não ser que eles se tornem como a gente. E nessa realidade, queridos, é bastante possível que estes que eram da circuncisão, eles não estavam necessariamente preocupados com o fato de que aqueles não-judeus, aqueles gentios, viessem a crer na palavra, mas eles estavam preocupados com o fato de que alguém que era deles, Pedro, estava se rendendo aos costumes que não pertenciam a eles. Você está comendo com os gentios. E aí, nessa realidade toda, queridos, a resposta que Pedro tem para dar é tudo aquilo que acontece previamente no capítulo 10, onde ele fala sobre aquela visão num êxtase, né? O texto nos diz isso, que para que Pedro pudesse entender a missão, para que Pedro pudesse entender o que Deus estava fazendo na igreja, era necessário que ele entendesse uma missão a partir entendesse aquela missão a partir de uma visão, de um êxtase, algo que talvez, queridos, pudesse demonstrar a falta de conformidade com a palavra daquela realidade, daquela igreja, porque todo o Antigo Testamento já demonstrava que Israel precisava ser luz para os gentios, para os não-judeus, e essa falta de conformidade é justamente o que faz com que Deus tenha que dar uma visão para Pedro perceber aquela falta de conformidade. Mas Pedro também relata a ordem do Espírito para que ele acompanhasse aqueles homens até um outro lugar, até a Cesareia, para que ele pudesse pregar para a casa de Cornélio e para a família de Cornélio, para aquelas pessoas que estavam em outra localidade. E então Deus faz um milagre, porque aquelas pessoas se convertem, e então há uma demonstração da veracidade daquilo tudo, que foi demonstrada pelo batismo do Espírito. Ou seja, irmãos, foi por causa do mover de Deus
que Pedro entendeu que tudo aquilo era verdade e tudo aquilo vinha de Deus. No versículo 17, queridos, que nós lemos, ele fala assim, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Queridos, essa compreensão de Pedro precisa chamar a nossa atenção. Isso porque, queridos, nós precisamos reconhecer que o Senhor tem sido bom conosco, Igreja Presbiteriana do Tarumã. E Deus tem sido bom conosco de tal forma que o Senhor tem nos mandado irmãos para viverem a caminhada com Jesus junto conosco e às vezes das maneiras mais miraculosas possíveis. Isso porque muitos daqueles que têm chegado para viver a vida da igreja conosco, eles chegam porque encontraram a gente na internet. E não necessariamente porque nós fomos atrás e convidamos essas pessoas para vir participar com a gente da vida com Deus. E verdadeiramente, queridos, nós precisamos nos ver, sim, abençoados por causa disso. Deus tem derramado da sua graça sobre nós. Mas eu preciso chamar a sua atenção para algo que eu creio que Deus está fazendo. Você tem percebido que apesar de a gente estar recebendo muitos visitantes, poucos deles têm permanecido? Irmãos, eu estou com uma classe de catecúmenos aberta. E nessa classe de catecúmenos tem apenas um casal participando conosco, que não é da vida da igreja, que não está fazendo curso de reciclagem, né? O restante, todos são irmãos já da igreja. Isso talvez esteja demonstrando um fato, um mover de Deus para nos alertar para o fato de que nós estamos sendo, talvez, negligentes com aqueles que têm nos visitado. Aqueles que nos visitam não têm permanecido. E então, queridos, nós precisamos começar a nos dedicar mais. Nós precisamos continuar recebendo bem aqueles que se parecem conosco. Vão chegar pessoas extremamente parecidas com a gente, com o nosso jeitão, que se adaptam rapidamente à vida como igreja, e nós precisamos continuar acolhendo muito bem esses irmãos. E se este é o seu caso, se você foi muito bem acolhido na igreja do Tarumã, então você tem um dever, o dever de continuar acolhendo muito bem aqueles que chegam, aqueles que se parecem conosco, aqueles que são do nosso jeitão, que combinam com a gente. No entanto, nós precisamos nos esforçar ainda mais para receber melhor aqueles que talvez não sejam assim tão parecidos conosco. Aqueles que não têm costumes parecidos conosco. Aqueles que não têm o nosso jeitão. Aqueles que não se parecem conosco. Eu costumo dizer que aqueles que não têm muito a ver com a nossa cara e que mesmo assim permaneceram na igreja, esses são muito vitoriosos. Porque eles insistiram. Porque eles permaneceram, eles quiseram, botaram no coração que eles iam frequentar e viver a vida com Jesus nesta comunidade, mesmo que eles não tenham sido tão bem acolhidos assim. Agora, nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos ser mais zelosos com isso. E aqui fica a minha palavra de encorajamento a você que talvez não tenha sido bem recebido na igreja, mas que por causa de um milagre e por causa do seu esforço você permaneceu. Então talvez você seja um instrumento de Deus para nos ensinar a receber gente que talvez não seja tão parecida conosco. Só que tem um problema, queridos. Ainda existem Cornélios por aí. Ainda existem aqueles que não vão chegar. Ainda existem aqueles que nós precisamos ir atrás. E posso te falar uma coisa? Você não precisa de uma visão em um êxtase
para que você vá e obedeça o chamado de Jesus para pregar o Evangelho para aqueles que estão perto de você. A palavra deveria nos ser suficiente, queridos, para entendermos que Deus nos envia para anunciarmos aos Cornélios que vivem na nossa vizinhança. A palavra de Deus deveria ser suficiente para nos mostrar que existem Cornélios trabalhando conosco e que precisam que a Igreja Presbiteriana do Tarumã proclame o Evangelho a estas pessoas, para que então elas possam vir encontrar a verdade e, como o texto diz, para que eles então provem da salvação. Não só eles, mas como toda a sua casa. Que Deus nos abençoe, queridos, e que o tempo todo a palavra do Senhor nos encoraje para que nós possamos pregar o Evangelho de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos participar então, queridos, da ceia do Senhor, e esse é um momento muito feliz. Isso porque esse texto vai nos mostrar para nós que há graça para toda raça. Quando nós olhamos o fato de que gentios, aqueles que não pertenciam aos judeus, os não-judeus, encontraram o altar da graça por causa de Cristo, nós precisamos nos lembrar que esse foi o único motivo pelo qual nós fomos encontrados, por causa da graça. A mesa do Senhor é a mesa que manifesta a graça. Uma graça na qual todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas são chamados a participar. Não importa a sua origem, não importa de onde vieram, não importa nem se eles se sentem bem acolhidos entre nós. Mas o fato de crerem em Jesus faz deles povo do Senhor, família de Deus. E por causa disso, nós somos chamados a celebrarmos a ceia do Senhor, a mesa que demonstra graça de Deus para todos os povos. Quero chamar os meus irmãos presbíteros a virem à frente. Nós vamos participar nesse momento, queridos, da ceia do Senhor.